Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vou dar uma dica e truque do ASP.NET Core que eu vou utilizar agora com o Visual Studio Code 2017 e até o momento é a última versão que nós temos instalado. Primeira coisa que você precisa, vamos aqui em qualquer diretório, tá? Eu tenho um diretório chamado ASP Core Dicas, eu vou dar um botão direito, adicionar um novo folder. Então esse folder eu vou chamar de ASP.CLI 2. Esse ASP.CLI 2 vai ser minha pastinha. Bom, dentro da pasta você pode segurar o Shift, dar um clique com o botão direito, escolher aqui, abrir janela de comando. Ou seja, tudo que você fizer aqui dentro é feita diretamente naquela pasta. Vamos dar um dir aqui, ó. Não tem nada, a pasta está vazia, não tem nenhum diretório. Tá? Bom, o que nós conseguimos fazer? Primeira coisa, se você trabalhar com .NET, como é que eu posso criar um projeto .NET? Na verdade, se você digitar .NET Enter, ele vai te dar, vamos colocar maximizada a tela, ele vai te dar aqui algumas opções. Por exemplo, vai te dar ó, a versão 1.1, o build dele, e aqui tem os comandos que você pode fazer. Então, os comandos mais comuns, ó, as opções comuns, é --help, --version. E você tem condições de trabalhar com outras versões do framework que você tiver instalado. Tá? Basicamente, esse link mostrado aqui embaixo é onde você pode pegar toda a versão do .NET Core e como instalar o SDK, caso você não tenha instalado. Tá? Então, o que nós podemos fazer aqui? Se eu colocar .NET --version, eu vou visualizar a versão que eu estou, que é a 1.0.3. Tá, beleza. Então, se eu colocar outra opção que é --help, olha só que legal isso aqui. Isso aqui é fantástico. O --help, ele vai te dar todas essas opções, onde podemos aqui disparar comandos. Então, funciona assim, você escreve .NET e dá um comando. Né? Os comandos que nós temos aqui ó, são comandos a serem executados. Tá? Aí você pode passar argumentos, colocar o host e algumas outras opções. Essas opções, por exemplo, podem ser essas aqui, ó, verbose e o help dela. Mas vamos descer um pouquinho. Olha só que legal os comandos. Os comandos são os melhores de todos, né? Quero criar uma aplicação nova, então você vai colocar .NET New. Interessante. Quando você coloca .NET New, inicializa um novo projeto, tá? Comando de restore, para restaurar pacotes. Build, para, sabe no Visual Studio, quando você dá um Ctrl Shift B ou um F6 para dar um compilar? Então, aqui é .NET Build. E quero publicar, então aqui você utiliza o Publishing. Eu quero executar, vai usar o Run, quero executar teste, quero criar um pacote no NuGet, quero usar o Migrate. Esse Migrate aqui, ele migra projetos do JSON baseado no MS Build, tá? O Clean vai limpar o projeto e o Solution vai modificar a solução. Tá? Então, seguindo essa ideia, eu vou trabalhar também, em algum momento, com esse Project Modification Commands, ou seja, eu vou dar um .NET ADD Package, eu vou adicionar um pacote. Tá? Então, vamos pensar assim, ó, vamos começar com o .NET New. Opa, pera aí, Renatão, o que você está mostrando aqui? Você está dizendo que se você der um .NET New, né, nós conseguimos criar projetos com quais templates? Olha só, cara. Então, se você quiser colocar um projeto de console, é .NET New Console. Se for um Class Library, Class Lib, Unit Test, XUnit e ASP.NET Core vazio, tá? Ou ASP.NET Core com padrão MVC. Olha só que legal. Você coloca aqui MVC. Então, eu quero criar com Web API. .NET Core, .NET, espaço new, espaço Web API e assim por diante, tá? Então, isso aqui é fantástico, né? Aqui embaixo tem até alguns exemplos. Então, baseado nisso, nós vamos colocar aqui .NET New e o que eu vou colocar aqui? Eu quero um projeto de console. Olha só o que ele fez. Já gerou o projeto, né? Eu vou dar um dir aqui, ó. Você vê que ele tem dois arquivos, um que é o ASP.CLI 2, que é o próprio nome da pasta, .csproj, e o outro é o program.cs. Tá? Então, está feito isso daqui, do ponto de vista de você criar projetos. Tá, o projeto está criado. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer para fazer esse projeto funcionar?
Eu vou abrir no Visual Studio Code, tá? Caso você não tenha instalado ainda. Se você colocar code ponto, ele abre o Visual Studio Code direto na própria pastinha. Se você não tiver instalado, pode baixá-lo. Visual Studio Code Downloads, é fantástico essa ferramenta, tá cada vez mais. Eu estou com 2017 e cada vez mais ela tem ganho um bom espaço. Olha só o CS Project. Cara, o CS Project diz aqui, ó, o projeto do SDK é o Microsoft.net.sdk. Ele está dizendo que o executável vai ser um de saída e o target que ele está utilizando é esse aqui, ó, o Netcore App 1.1. Espera aí, Renatão, você está falando o quê? .NET Core. Sim, o .NET Core eu posso fazer tudo que eu estou fazendo com vocês aqui, eu posso executar em qualquer plataforma, seja ela o Windows open source, como Linux, ou então até no Mac, né? Isso, tá? E o que ele gerou no program? O program é aquele default que ele está fazendo normalmente, né? Você vê que, olha só, o próprio Visual Studio Code já identifica algumas extensões e já atualiza se você assim o desejar, né? Mas enfim, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho uma classe, primeiro o Using System, aí tem um namespace e uma classe Program. Essa classe Program nada mais é do que o inicializador dele, porque todo projeto que tem um main vai inicializar. O que ele faz aqui? Ó? Console WriteLine e o Hello World. Bom, nesse caso, o que nós fizemos? Eu vou pegar, deixa ele aí aberto, tá? Volta lá aqui pro nosso linha de comando. Então, uma vez criado o projeto, você vai dar um .NET Run. Se você der um Run, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, tá? Por que ele vai dar um erro? Porque ele vai dizer o seguinte, ó, esse erro lá em cima está dizendo, oh, amigo, você tem uns pacotinhos lá que eu ainda não restaurei, tá? É necessário você fazer um restore desse pacote aqui. Ah, é? Tá bom. Então, o que você vai fazer aqui, ó? .NET Restore. Enter. O que vai fazer o restore? Ele vai baixar um pacote do NuGet de acordo com o que o projeto necessita. Então, ele vai fazer, ó, tá vendo? Já baixou o pacote. Esse é o endereço que ele está baixando os pacotinhos, aliás, que ele pegou os pacotes, né? Se você navegar nesse site aí, você vai visualizar lá no nuget.com, nuget.org, você visualiza tudo. Bom, uma vez tendo isso, eu vou dar um .NET Run. O que acontece no .NET Run? Ele vai pegar o meu aplicativo e vai rodar, executar, ele vai gerar o executável. Olha lá, ó. Hello World. Quem é esse Hello World? É exatamente esse texto aqui, ó. Bom, se eu trocar aqui para colocar assim, ó. Olá, ASP.NET Core. Eu vou dar um Ctrl S para salvar isso aqui. E aqui eu vou dar um Run novamente. Olha o que ele faz. Ele vai dar uma linha de comando, né? Por que essa linha de comando? Porque tem lá exatamente o console.writeLine, tá? Bom, vamos voltar aqui. Nada impede também, pessoal, de você fazer assim, ó. Se eu colocar um console.writeLine e começar a concatenar elementos, tá? Você pode, por exemplo, definir aqui, ó, no var nome igual a Renato, por exemplo, e aqui eu vou colocar olá e eu quero colocar a pessoa, né? Bom, tem o C# 6 que permite fazer isso aqui, que é interpolação de string, né? Então você coloca aqui, ele já vai identificar, ó, o nome da variável ali, que é a variável nome, né? Então vai ser olá, fulano de tal, né? Olá, Renato, bem-vindo ao ASP.Core. Ponto e vírgula no final, tá? Ctrl S para salvar, vamos ver o que acontece quando a gente executar isso aqui. .NET Run. E aqui ele vai executar, olha lá que beleza, ó, tá vendo? Então, tá rodando tudo bonitinho, quer dizer, você tem um programa que está rodando num DOS, mas ele é um ASP.NET. Na verdade, pera aí, Renatão, ele é um ASP.NET Core, tá? Esse programa aqui, você consegue rodar no Mac? Consigo, tranquilo, tá. Vamos lá. Aproveitando o comando do .NET, se eu der um .NET Build, só para vocês terem ideia, eu não alterei nada, né? Ele, ó, build com sucesso, tá vendo? Se tivesse algum erro, sei lá, vamos supor que eu tenha colocado aqui, ó, esqueci aqui o ponto e vírgula, tá? Ctrl S, se eu der um build aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai me acusar um erro, qual é a linha e a coluna
que tem um erro, tá vendo? No Program CS tem um erro que é esse daqui. Então, se eu voltar corrigido, no build vai dar sem nenhum problema, tá? Bom, agora tá rodando, né? Mas nós sabemos que basicamente o ASP.NET ele roda na web, não em DOS. Bom, eu quero deixar em DOS. Tudo bem, vou deixar. Mas eu quero rodar um aplicativo na web. Então, o que você pode fazer? Vamos aqui, ó, no .NET ADD, você tem uma opção chamada Package, e aí você tem que saber o nome do pacote. Ó. O nome do pacote que eu vou adicionar é o Microsoft.ASP.NET Core. ASP.NET Core, é esse aqui, tá? Vou dar um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o pacotinho do NuGet. Sempre lá o ADD Package vai lá e busca do NuGet. Bom, olha lá no Visual Studio Code, o nosso CS Project, ASP.NET Core, tá aqui, ó, já está adicionado, tá? Nós estamos fazendo na mão, hein? Presta atenção. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, para resolver isso daqui, ó, por favor, execute o restore command para continuar. Cara, o Visual Studio Code ele é totalmente integrado, tá vendo? Então, desse ponto de vista, você até poderia clicar ali, mas eu não quero. Eu quero fazer o seguinte, né? Aqui, ó, já que a gente está usando linha de código, então aqui nós vamos adicionar um .NET Restore. Deixa ele restaurar o pacotinho. Tá? Pronto, está feito o pacote, está restaurado e obviamente se você executar aqui o .NET Run, vai continuar executando o código que tinha normalmente, porque não mudamos nada, eu só fiz uma referência do pacote. Perfeito. Bom, dito isso, vamos lá. Dito isso, nós vamos agora alterar o arquivo, que normalmente é o arquivo que inicializa. Né? Se você perceber aqui no program, o main é o que vai inicializar esse bloco aqui. Tá, mas eu quero criar um arquivo à parte. Então, deixa eu dar um close aqui nessas aqui. Aqui está dizendo Regress Assets Build, missing. Deixa lá. Então vamos aqui, ó. Eu vou adicionar um arquivo chamado startup.cs. Enter. Esse startup que eu acabei de adicionar, se você fizer pelo Visual Studio, você vai ver que também existe um pacote, perdão, existe um arquivo chamado startup. Bom, nele eu vou dar um using system, que você já conhece, né? E aí tem o tal using Microsoft. Eu preciso do que? Eu preciso do ASP.NET Core, ASP.NET Core.builder. Espera um pouquinho. Aqui, ó, no ponto builder, ele não está nem reconhecendo, claro que não, né? Porque não está, a aplicação não está. Deixa eu dar um build lá no nosso arquivo. Deixa eu pegar isso aqui, ó, Ctrl X, Ctrl S. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Builder não, build. Só ver aqui. Tá, está compilado. Então aqui eu vou colocar esse daqui. Eu vou precisar pegar Ctrl C e Ctrl V aqui duas vezes, porque aqui eu vou adicionar o build para compilar. Aí ele precisa rodar num host, que eu vou utilizar o host, e ao final ele vai ter que usar o que? Ele usa HTTP, não é? Por que ele usa HTTP? Porque ele roda via web, né? Aqui eu vou criar um namespace, então vamos lá. Namespace, vou chamar isso aqui de... Eu chamei de app-web1, tá? Bom, Renatão, podia dar o mesmo nome que o outro lá. Realmente, ó, se eu pegar esse ASP.CLI2 aqui, ó, Ctrl C, quando eu referenciar, ele não vai ser necessário você colocar uma referência lá no use, né? Então tem aqui, ó, eu tenho namespace. Aqui no namespace eu vou criar uma classe, então vamos lá, um public, vai ser uma classe pública chamada startup. Tá, essa classe public class startup, eu vou colocar então esse aqui é o startup e agora eu vou adicionar um public
void, vou chamar esse método de configura, porque a primeira coisa que ele tem que saber é o que ele vai configurar, né? Esse configura, ele vai ter aqui um application builder e vou dar um nome de app. Pois bem, esse cara do configura, ele é um método que nós vamos utilizar aqui, vai ser o app.run, ele vai ter que rodar. E agora eu vou dar um nome de uma variável que normalmente a gente utiliza, que é o contexto, e esse contexto vai rodar em cima de alguma coisa. Aqui ele vai colocar o abre e fecha chaves, e ele vai dar um return contexto.response eu quero dar um write async, tá? Esse é um write line, tá? Eu vou colocar um write async, uma mensagem, por exemplo, olá web application. Pronto, fechou aspas aqui, ponto e vírgula aqui no final. Opa, aqui é só ponto e vírgula. Aqui fecha também um ponto e vírgula. Pronto, é isso aí. Então, esse aplicativo aqui está criado, depois a gente vai compilá-lo, né? Ok. Dá um Ctrl S para salvar. E agora nós vamos alterar o program.cs. No program.cs, nós vamos adicionar aqui o using Microsoft.ASP.NET Core.hosting. Tá? E o que vai acontecer disso daqui? Bom, aqui, ó, esse aqui é o arquivo que ele está normalmente usando. Eu vou dar um Ctrl KC para comentar. E agora ele não tem mais que executar esse bloco, ele tem que executar aquele do startup lá. Então eu vou criar uma variável chamada host, igual a new de web host builder. E aqui eu vou poder adicionar alguns elementos. Por exemplo, se eu colocar qual é o server que ele vai utilizar, vou usar o Kestrel. Muito bem. Aí tem uma outra opção, que é o use startup. O que ele vai executar? Esse aqui, ó, é a minha classe que nós criamos lá, que é a classe startup. Tá? E aí no final ele tem que dar um build. Tá, feito isso, já configurei como é que vai rodar o host. Agora eu preciso rodar, né? Essa variável chamada host está lá em cima, vai ter o run e pronto. Aqui ele vai estar escutando. Muito bem. Aqui eu vou dar um file save todo mundo, ó. Save as, save all, tá ok. Vamos aqui no .NET CLI. E se a gente der um build, o que vai acontecer? Vai dar um build com sucesso, só se eu errei algum caractere, isso, tá ok. E aqui quando eu der um .NET Run, ele vai ficar escutando uma determinada porta. Olha isso aqui que fantástico, ó. Então, ó, ele foi no ambiente de produção, já pegou, e now listen, ó, agora ele está escutando o localhost 5000. Pronto, é isso que você precisa. Isso aqui está rodando, tá? O tempo todo está rodando. Então, se você abrir um browser qualquer aqui e colocar ali, ó, localhost 2.5000, ó, olá web app. Quem é esse olá web app que está lá em cima? Essa é exatamente nosso código que está rodando no ASP.NET. Porque aqui no startup nós colocamos olá web app. Se eu alterar aqui, se eu colocar assim, ó, mundo web application, Ctrl S, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar isso aqui. Aqui ele não atualiza, tá? Teria que colocar um watch para ele, para dar um refresh aqui, ele não atualiza. Então o truque é assim, você dá um Ctrl C e dá um run novamente, deixa ele compilar. Pronto, agora ele está ouvindo a porta e agora sim você pode dar um refresh. E aí, ó, tá lá, ó, Mundo Web Application. Muito bem, funcionou, que é uma beleza. Então, o mundo do ASP.NET Core, ele não é só um ambiente de web, né? A gente está pensando que é web, mas você viu que no início do projeto eu consegui fazer aqui com vocês
todo um conjunto de informações que você consegue rodar como se fosse uma aplicação DOS mesmo, tá? Então, use e abuse dos comandos aqui do dot, vou dar um Ctrl C para parar, ó. Vamos colocar aqui então .NET New, e aí você começa a trabalhar com seus templates da forma que achar melhor.